O seu anjo da guarda é mais forte do que Satanás? Ou então o anjo da guarda da última criança que está nascendo hoje, ele é mais forte do que Satanás, do que Lúcifer, do que qualquer demônio? O que vai acontecer com o seu anjo da guarda depois que você morrer? Será que ele vai ser transferido para outra pessoa? Você vai poder vê-lo? Os anjos são parecidos? Essas perguntas é o que eu desejo responder hoje e, sobretudo, nós vamos ver um pouquinho juntos qual é o papel do nosso anjo da guarda junto de cada um de nós. Muitas pessoas mandaram perguntas na semana passada por causa do vídeo sobre o anjo da guarda e eu gostaria de responder alguma dessas perguntas nesse vídeo de hoje. Uma dessas perguntas foi, por exemplo, a pergunta da Luciana Borges, que perguntou justamente isso: se o nosso anjo da guarda ele vai ficar disponível para outra pessoa depois que nós viemos a morrer, o que acontece com ele? Os anjos da guarda têm uma missão específica que Deus deu a eles. E essa missão é intransferível e essa missão é única. Para cada pessoa, para cada homem, para cada mulher, para cada pessoa, Deus designou um anjo para cuidar dessa pessoa. E esse anjo está esperando o nascimento dessa pessoa desde que ele foi criado, desde que ele recebeu a missão dele, ele fica esperando que essa pessoa venha ao mundo, que essa pessoa comece a viver aqui no tempo para que ele possa ajudar essa pessoa. Depois que essa pessoa venha a falecer, depois que eu venha a falecer, o meu anjo da guarda não vai ser transferido para outro. O que vai acontecer com ele? Ele vai me acompanhar, ele vai me ajudar. Se eu tiver que passar pelo purgatório, ele vai me conduzir, ele vai me ajudar nas minhas penitências, ele vai me ajudar a purgar, ele vai inspirar pessoas aqui na terra que rezem por mim. E é junto a ele, de mãos dadas a ele, de braços dados, abraçado ao meu anjo da guarda, que eu vou poder entrar no céu. Então, os nossos anjos da guarda nos acompanham ao longo de toda a nossa vida para nos conduzir, para nos iluminar, para nos inspirar, para nos ajudar, para nos reerguer caso nós caiamos e para nos conduzir ao céu. Depois que nós morremos, se nós precisamos de orações, são eles que vão inspirar aqueles que ainda estão aqui na terra, eles vão inspirar a que essas pessoas rezem por nós, eles vão pedir que se celebre missas, eles vão fazer com que as pessoas lembrem de nós nas suas orações e eles vão nos conduzir para o céu. E com eles nós vamos conviver a eternidade inteira. E aqui entra uma outra pergunta muito interessante, que foi feita pelo Ricardo Luiz. Ele pergunta se a luz primordial de uma pessoa é semelhante à luz primordial do anjo da guarda. E aqui está um ponto muito bonito, porque o nosso anjo da guarda, ele é o modelo daquilo que eu devo ser. Ou seja, ele tem em super excelência, ele tem de uma maneira extraordinária aquelas virtudes que eu sou chamado a ter. E ele tem a missão, ele tem o chamado de ver a Deus, de contemplar a Deus, sob os mesmos aspectos que eu sou chamado, aspectos muito parecidos. Por isso que um completa o outro, por isso que eu preciso tanto da ajuda dele e por isso que ele tem tanta alegria em me ajudar, porque nós somos chamados a juntos contemplar Deus sob determinados aspectos. Deus é infinito, nós não vamos nunca, nem na eternidade, conhecer a Deus totalmente. Nós vamos conhecer a Deus totus sed non totaliter, ou seja, todo, vamos ver Deus no seu todo, mas não totalmente. Nós vamos passar a eternidade inteira contemplando as novas maravilhas de Deus, e o nosso anjo da guarda é o modelo. Ele é aquele que tem o que o Dr. Plínio chamava de arquetipia, ou seja, ele é o meu arquétipo, ele é o modelo supremo do que eu devo ser. Então, por isso que é importante nós termos tanta devoção ao anjo da guarda, é importante nós termos tanta união com ele. Muitas pessoas também perguntaram, mais de uma pessoa, nos perguntaram como é que eu faço, se eu posso, e como é que eu faço para saber o nome do meu anjo da guarda. Os anjos, nós sabemos que a Escritura, tudo quanto Deus revelou na Escritura, sobretudo os nomes dos anjos, designam a essência daquele anjo. Os anjos são puros espíritos. E o nome designa a essência daquele ser. Então nós temos o arcanjo São Miguel. Miguel significa quem como Deus. Ou seja, foi o brado dele no céu, no prélio magno, então a essência dele está designada por aquele nome. E por causa disso, a Igreja não permite que nós, cada um individualmente, dê nome aos anjos. Por quê? Porque seria querer definir a essência daquele anjo. Então isso é proibido, eu não posso dar nome para o meu anjo, não, meu anjo chama tal. Não. O que sim é permitido, por aproximação, é que eu me relacione com ele sob determinado nome, mas eu nunca posso ter certeza que o nome do meu anjo é tal.
Por quê? Porque significa tal coisa e aí não, isso não. Mas por facilidade, por comodidade, para facilitar o nosso relacionamento com ele, eu posso chamá-lo de meu anjo da guarda, meu santo protetor. Posso chamá-lo com o nome, mas não significa que o nome dele seja aquele, mas só por facilidade. Para mim é que eu posso chamá-lo por determinado nome. Algumas pessoas me perguntaram se os homens podem ser angelizados. Nós podemos entender essa expressão de duas formas. A primeira é se os anjos podem assumir os homens, assim como existem possessões que o demônio assume a pessoa, possui a pessoa e começa a fazer coisas. Os anjos podem fazer isso? Em certo sentido, sim. Em certo sentido, não. Quando uma pessoa está muito unida a Deus, uma pessoa reza, uma pessoa tem uma abertura para o sobrenatural, leva uma vida de virtude, uma vida de cumprimento dos mandamentos, leva uma vida na graça de Deus, ela tal de maneira se eleva, se sublima, que ela tem um consórcio, que ela tem uma união, que ela tem um conúbio com os anjos muitíssimo superior às outras pessoas. Dessa forma, os anjos têm muito mais facilidade de inspirar, de mover, de tocar, de agir, de se unir a essa pessoa. Nesse sentido, essa pessoa pode-se dizer que foi angelizada. Por quê? Porque o convívio dela, a abertura dela para o sobrenatural é tão grande que o anjo da guarda dela, os outros anjos não têm barreiras para agir, para inspirar, para mover, para conceder graças, para incitar pensamentos, para tudo. Então, nesse sentido, a pessoa sim pode ser angelizada, não no sentido de uma possessão, porque a possessão é uma ação do demônio, uma ação externa contra a vontade da pessoa. O demônio assume o corpo da pessoa, como que põe a pessoa, como num sequestro, o bandido põe a pessoa tira a pessoa do volante, põe a pessoa no banco do carona e começa a tomar conta da condução. O demônio faz isso, a vontade da pessoa está intacta, a pessoa nem comete pecado durante uma possessão, mas o demônio colocou a pessoa de lado e assumiu o controle dos movimentos, às vezes da voz, das palavras, etc. Os anjos nunca vão fazer isso, porque Deus respeita o livre-arbítrio de cada um. Então o anjo nunca vai fazer isso. Em outro sentido, a pessoa também pode ser angelizada, no sentido de está tão sublimada, está tão elevada, está tão unida a Deus que, nossa, quem olha diz, nossa, esse não é mais um homem, é um anjo. Ele subiu tanto, se elevou tanto, cresceu tanto na união com Deus, no amor a Deus, que a gente bate os olhos e, nossa, ele não é um homem normal mais, não é uma dama normal, é um anjo feito homem. Por quê? Porque de tal maneira se uniu a Deus que se sublimou. Nesse sentido, sim, alguém pode ser angelizado. E uma pergunta aqui interessante, a Ana me fez uma pergunta, nem foi uma pergunta, foi um comentário. Ela disse assim, por que será que algumas crianças, então, porque nós tínhamos falado do anjo da guarda no vídeo, que o anjo da guarda cuida não só das crianças, cuida de todos nós, e cuida não só do corpo, cuida da alma, mas também cuida do corpo, protege. E a Ana coloca assim, por que será que algumas crianças, então, se afogam ou caem de precipícios ou em poços, etc.? Será que os anjos desses meninos se distraíram com o carnaval do Rio ou só tiraram uma soneca? Ana, a primeira coisa que eu tenho que lhe dizer é que os anjos não são como nós. Nós temos pecado original e nós temos tantas misérias. Nós, às vezes, com um bem que nós recebemos, nós respondemos com ingratidão. Os anjos não são assim. Os anjos já estão na graça de Deus, na glória. Eles não têm mais pecado. Então, o anjo só vai querer o meu bem, só vai querer o bem do custodiado dele. Então como é que fica então que uma criancinha pode ter sofrido um acidente? O anjo, mais do que tudo, ele é um servo de Deus, Ana. E ele vai querer sempre que se cumpra nas nossas vidas aquilo que é a vontade de Deus. E Deus tem uma economia, Deus tem um modo de agir que na nossa limitação humana não cabe. Nossa cabeça é muito pequena. Nenhum de nós tem capacidade para entender quais são os desígnios de Deus. Tem esse ditado famoso de que Deus escreve certo com linhas tortas. E é um ditado muito impreciso, porque a única coisa torta são os nossos olhos. Deus escreve certo, sempre. E quem faz a linha da história é a letra de Deus. Então nós é que vemos as coisas de uma maneira distorcida. Então, se você conhece alguma criança que sofreu um acidente, ou alguma pessoa, alguma família, não põe a culpa no anjo da guarda e muito menos em Deus. Deus tem lá os seus desígnios, Deus sabe muito bem o que seria daquela criança se ela tivesse chegado até a maturidade. Que espécie de ingrato, que espécie de pecador, que espécie de pessoa afastada de Deus talvez
Poderia ser aquela criança que, morrendo inocente, sim, se salvou. Então, os anjos, quando acontece um desastre, sob a nossa visualização é um desastre, quando acontece isso não é porque o anjo foi ver o carnaval do Rio, mesmo porque os anjos acho que viram as costas para esse tipo de imoralidades. Os anjos não prestam atenção nisso, pelo contrário, esse tipo de evento afasta os anjos e atrai muitos demônios. Então não é que os anjos foram prestar atenção em outra coisa ou foram dormir, pelo contrário, eles vigiam constantemente e estão esperando às vezes os pretextos mais inusitados para tocar na nossa consciência. Às vezes dói quando toca na consciência, mas o nosso anjo da guarda estava esperando essa oportunidade para cutucar a nossa consciência e nos levar a parar e pensar um pouco, será que eu estou no caminho da santidade? Será que eu estou andando bem? Será que eu estou próxima de Deus? Ou será que eu estou me afastando? Os anjos esperam essas coisas para poder nos ajudar, e quando eles não intervêm no sentido de nos salvar, de nos proteger fisicamente, por exemplo, é porque eles sabem o bem que vai redundar daquilo. Às vezes uma doença, às vezes um falecimento, às vezes um acidente faz com que todas as pessoas em torno recebam graças e mudem de vida, e aquela própria pessoa que sofreu aquilo vai ser beneficiada com toda certeza. Então, se acontece alguma coisa assim, é para o nosso benefício, é porque Deus quer aquilo, Deus quer o bem de todas aquelas almas, e os anjos vão ajudar Deus a fazer esse bem, ainda que nos custe, ainda que nos doa. E uma outra pergunta que também fizeram é justamente a respeito da força do anjo da guarda com relação aos demônios. Se um anjo, no céu, antes da prova dos anjos, por exemplo, Lúcifer, Satanás, era o grandíssimo, estava lá em cima na hierarquia celeste, e meu anjo da guarda estava lá embaixo, um dos últimos. Agora que os anjos estão separados, já passaram pela prova, e os demônios estão condenados, como é que fica? Aqueles demônios que eram de uma hierarquia superior, eles têm mais força do que os nossos anjos da guarda se eram de uma hierarquia inferior? Sim ou não? Do ponto de vista da natureza, talvez, aqueles demônios que eram anjos superiores tenham mais dons, tenham mais qualidades naturais, mais inteligência, mais capacidade disso, mais penetração naquilo, etc. Pode ser que sim, mas a grande força, tanto das nossas almas, como sobretudo dos espíritos, é a graça de Deus. E pela graça de Deus, um anjo só, o último anjo do reino dos céus, é mais forte que todos os infernos juntos. Então, o último anjo da última criança, do último menino que for nascer, que seja o último anjo da guarda de todo o céu, esse é mais forte, sim, pela graça de Deus, pela união que ele tem com Deus, pela vida de Deus que está dentro dele, daquele espírito, daquele anjo, pela união dele com a Santíssima Trindade, com Nossa Senhora, ele é mais forte do que todos os infernos juntos. E não só o anjo, a própria criança recém-batizada, por débil, por frágil que seja, ela tem no seu interior mais força, mais poder do que todo o inferno. Por quê? Porque ela tem a graça, ela tem Deus vivendo no interior. Então, a maior força contra os infernos é a graça de Deus, é viver na graça de Deus. E nós temos que pedir aos nossos anjos que nos ajudem com relação a isso. Os nossos anjos são todos parecidos? Também me perguntaram isso. Eles não são iguais, os anjos são completamente diferentes. E explica a teologia que eles são mais diferentes do que diferentes são os homens. Nos homens todos somos todos do mesmo gênero humano. Temos as mulheres, temos os homens, já é uma diferença de sexos, mas não só. Mesmo entre os homens temos 1000 diferenças de nações, diferenças de raças, diferenças de tamanhos, de tudo, temperamentos. Os anjos, porque são espíritos, são elevados, são ainda mais diferentes. Quase que cada anjo é um gênero diferente do outro. Cada anjo é tão diferente, tem tantas luzes diferentes, tantos dons, tantas qualidades, tantos aspectos de Deus diferentes, que quase que é a diferença que vai entre humanidade e o reino animal, entre os anjos é muito maior. Então, eles são parecidos, sim. Sobretudo, eles podem ter aspectos no espírito deles que são muito consonantes, que eles veem a Deus sob aspectos parecidos. Então, eles podem agir de formas semelhantes, mas eles são todos diferentes. Os anjos não são nada iguais. E nós vamos poder ver os nossos anjos no céu? Alguém me perguntou isso também. No céu nós poderemos ver os anjos com os olhos da carne? Como é que vai ser? Porque aqui na terra nós não o vemos. Nós sabemos que
com os olhos da carne, com as nossas vistas naturais, nós não somos capazes de ver a Deus e, portanto, não somos capazes de ver os Espíritos, não somos capazes de ver a graça. Mas nós, por um empréstimo da luz de Deus, nós seremos capazes no céu de ver a Deus face a face. Não com as nossas vistas naturais, mas por uma luz especial de Deus. Claro que depois da ressurreição, do juízo final, depois da ressurreição dos corpos, nós estaremos também no céu com os nossos corpos. E pode ser que os anjos se façam visíveis, como muitas vezes ao longo da história aconteceu, se façam visíveis fisicamente para nós no céu, com luzes, com cores, com trajes esplendorosos, mas vê-los como eles são, espiritualmente, só por um empréstimo da visão de Deus, dos próprios olhos de Deus, que vão nos fazer capazes de contemplar esses anjos, como aconteceu com muitos santos também nessa vida. Então, nós temos que crescer muito na nossa união com o nosso anjo da guarda. Por quê? Porque ele foi colocado por Deus para nos conduzir ao céu. Ele foi colocado por Deus para nos encaminhar no caminho da santidade. E nós temos que ter com relação aos nossos anjos uma amizade, uma união, uma consonância como nós não temos com ninguém na face da terra, nem nosso melhor amigo. O melhor amigo tem que ser o anjo da guarda. Por quê? Porque ele foi criado por Deus com o intuito, com a finalidade de me ajudar, de me proteger, de me comunicar aquilo que Deus quer para mim, de trazer de junto de Deus, de junto do Imaculado Coração de Maria, trazer as graças que Deus deseja me conceder. Então, ele é o meu melhor amigo, ele é a pessoa em toda a história que mais deseja a minha santificação, que mais deseja me ver salvo, me ver no céu. E ele vai fazer de tudo. Ele vai lutar contra quem quer que seja, homens ou demônios, para me salvar. E ainda quando eu tenho que passar por dificuldades, ele vai estar ali ao meu lado, ele vai estar me protegendo. Fatos ao longo da história, tem milhões de fatos, tanto de anjos que protegeram fisicamente os seus custodiados, como sobretudo espiritualmente. E cada uma poderia colocar, como muitos já colocaram na descrição do vídeo anterior, colocar fatos desse. Coloquem, porque isso ajuda os outros que vão ler, que vão assistir esse vídeo, que vão ver os comentários. Então coloquem esses fatos, contem as suas experiências com seus anjos da guarda e saibam que eles estão sempre ao nosso lado. Eles estão sempre nos acompanhando, estão sempre esperando a oportunidade para nos ajudar. E aqui vem um conselho. A mesma porta pela qual entra o anjo, entra o demônio. Eles são espíritos, eles entram pela mesma porta. Então eu tenho que estar muito atento, tenho que estar muito preocupado, muito preocupada, muito atenta nas inspirações que eu recebo e no mundo sobrenatural. Aquilo que nós não vemos com os nossos olhos é muito mais importante do que aquilo que nós vemos. O que nós vemos é uma parcela diminuta, muito pequena da realidade. Nós temos que estar prestando atenção no mundo sobrenatural. Nós temos que pedir constantemente que o nosso anjo da guarda intervenha, mas quem abre a porta para ele somos nós. Os anjos nunca vão invadir a nossa vida, nunca vão invadir o nosso interior. Nós temos que pedir a ajuda deles, nós temos que rezar a eles. Aí sim eles podem intervir, eles podem agir, eles podem nos inspirar, podem nos auxiliar. Nós temos que tomar cuidado, porque o demônio vai usar a mesma porta. E eu tenho que tomar esse cuidado de manter a porta sempre fechada para o demônio e sempre aberta para o meu anjo da guarda, pedir muito a ele o auxílio, a intervenção, o socorro, a proteção. Então que Nossa Senhora lhes conceda, ela que é a rainha de todos os anjos, lhes conceda essa união plena no dia de hoje com o seu anjo da guarda, com o anjo da guarda de cada um, que eles tenham plena liberdade para lhes assumir, para lhes auxiliar e para lhes conduzir no caminho da salvação. Salve Maria!